É a palavra de Deus para a leitura, para a pregação, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. O que mais nós temos ouvido falar nestes últimos dias, certamente se relaciona ao momento político que o nosso país vive. E a impressão que nos dá é que um bom número dos nossos políticos está preocupado na porção que ele terá diante de toda esta crise política que nós vivemos. Qual a porção do poder ele terá? Qual a porção financeira ele terá? Infelizmente, é essa a imagem que nos passa. E isso, irmãos, revela a natureza humana, sempre ambiciosa e nem sempre correta. Esse texto da palavra de Deus vem nos revelar que o Senhor tem uma porção especial para nós, uma porção especial para o seu povo, uma porção especial no Evangelho e na pregação do Evangelho. O Senhor Jesus ensinava a multidão se aproximou e comprimiu Jesus junto ao mar. Ele viu ali 2 barcos, entrou em um destes barcos e pediu que Simão o afastasse um pouco da praia, e dali ele falou à multidão. Depois disto, olhou para os discípulos que eram pescadores, Pedro, Tiago e João, que eram sócios daquela companhia pesqueira, e disse: lançai as redes. Em obediência ao Senhor Jesus, eles lançaram as redes e apanharam uma grande quantidade de peixes. Há muitas pessoas que, lendo este texto bíblico, ou ouvindo a leitura, quem sabe as crianças que desde pequeninas ouvem esta história bíblica, muitas pessoas ficam apenas nesse ponto. Jesus ordenou para lançar as redes e eles apanharam muitos peixes. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu me lembro que na infância gostava muito de pescar, e especialmente naquele dia que não estava lá para peixe, eu ficava pensando, mas Jesus mandou lançar as redes, apanharam um bom número de peixes, eu vou pedir a Jesus para ele mandar peixe. Mas irmãos, o Senhor Jesus tem aqui um ensino que vai muito além desse entendimento. E nós precisamos chegar neste ponto, chegar neste ensino. E o Senhor Jesus revelou o propósito deste milagre, quando disse: doravante serás pescador de homens. Nos mostrando que o objetivo deste milagre era abrir a mente dos discípulos, fazendo dos mesmos pregadores do Evangelho instrumentos nas mãos do Senhor. Então nós podemos dizer, irmãos, que esse texto bíblico revela qual é a porção que nós temos enquanto pregadores do Evangelho. Qual a porção que Jesus nos dá como pregadores do Evangelho? Ou a nossa porção no projeto de salvação dos pecadores. Queremos considerar primeiramente, irmãos, que o Senhor Jesus nos revela que nós temos uma porção especial, que é o santo poder do Senhor. Essa é a porção de Deus para o seu povo. O santo poder,
o poder divino. Aquela certamente não foi uma pesca comum. Os discípulos empreenderam grandes esforços, a noite toda pescando, mas tudo inútil porque não apanharam peixe. Sob a palavra de Jesus, lançaram as redes, apanharam uma grande quantidade de peixes, as redes se romperam, encheram os 2 barcos, os barcos estavam indo a pique, tal a quantidade de peixes. Pedro, que era pescador, percebeu de imediato que não se tratava de algo normal, de algo comum. Ele percebeu imediatamente que aquilo era fruto de uma ação providencial extraordinária, era fruto do poder de Deus. Pedro percebeu a divindade de Jesus, percebeu o seu pecado, se mostrou convicto da atuação de Jesus. Disse: retira-te de nós, porque somos pecadores. Ele percebeu que algo de Deus aconteceu ali. Ele percebeu que foi uma manifestação do poder de Deus. Os demais discípulos também se encheram de admiração. Perceberam que aquela pescaria decorria exclusivamente de uma atuação do poder de Deus. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus quis ensinar para os discípulos, porque Jesus estava os tomando para que eles, de pescadores de peixes, passassem a ser pregadores do Evangelho. E o Senhor Jesus estava revelando aos discípulos que havia uma porção especial para eles, e esta porção era exatamente o poder de Deus na vida deles. Meus irmãos, evangelizar sem o poder de Deus é ir à guerra sem armas, é ir às compras sem dinheiro, é tentar viver sem respirar. É impossível falarmos em evangelização destituídos do poder de Deus. E este foi o ensino, esta foi a mensagem que o Senhor Jesus passou aos discípulos naquele momento. Nós não podemos, irmãos, restringir o Evangelho de Jesus a meros fatos históricos que aconteceram no passado. Nós também não podemos restringir o Evangelho de Jesus apenas a alguns ensinos morais que nos ensinam o bom comportamento, o amor ao próximo. Não, meus irmãos, o Evangelho retrata a manifestação do poder glorioso e soberano de Deus, e foi isso que o Senhor Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Quando oraram, o lugar onde estavam tremeu, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com intrepidez. Meus irmãos, nós precisamos refletir mais no fato de que o Senhor Jesus nos outorgou essa porção especial do Evangelho, que é o poder de Deus para, como igreja, anunciarmos o Evangelho. E o poder de Deus atua de 2 maneiras, irmãos. Primeiro, o poder de Deus atua na vida daqueles que anunciam. O poder de Deus atua dando as oportunidades, as estratégias, as palavras na comunicação do Evangelho. Mas o poder de Deus atua também lá na vida do pecador, de tal forma que Deus
torna este pecador morto, separado. Deus lhe dá vida. Deus o reconcilia por meio de Jesus. E Deus muda também a sua vida. Os discípulos, mediante aquela experiência, foram confrontados pelo Senhor Jesus, porque muitas vezes nós queremos levar a obra de Deus como se dependesse apenas dos nossos métodos, dos nossos esforços, da nossa lógica, e esquecemos que é o poder de Deus dirigindo a vida da igreja, alcançando as pessoas que Deus quer alcançar. A palavra de Deus nos mostra, meus queridos, que a lei que Deus deu a Moisés não tem poder de mudar a vida das pessoas, só o Evangelho tem este poder. A palavra de Deus mostra que a sabedoria humana não tem condições de mudar a vida das pessoas e salvá-las, por mais sábio que seja o homem sobre a face da terra. Mas só o poder de Deus atuando no coração do homem pode mudá-lo, pode perdoá-lo, pode lhe dar vida e pode apresentá-lo diante de Deus. Isso é poder de Deus, e os discípulos precisavam compreender logo no início do ministério deles que eles lidariam com o poder de Deus. A evangelização seria no poder de Deus. O Senhor Jesus é quem opera nas nossas vidas pelo Espírito Santo. E eu quero dizer para os irmãos que este poder não está longe das nossas vidas, ele está presente, está aqui. E foi por isso que o apóstolo Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando Eliseu acompanhou o profeta Elias estava prestes a ser chamado à glória por Deus. Eliseu fez um pedido especial a Elias: me dê porção dobrada do teu espírito. No Velho Testamento, o filho primogênito recebia a herança dobrada e era o sucessor do pai. Eliseu seria o sucessor do profeta Elias, e ele pede porção dobrada, mas a porção dobrada que ele queria era o Espírito que atuava na vida de Elias. E Eliseu foi atendido e se tornou valoroso profeta, mensageiro de Deus, anunciando a palavra em poder e graça. Meus amados, quais são as porções que você busca na vida? Nós precisamos mesmo desta porção que o Senhor Jesus deu aos discípulos. Nós precisamos do poder de Deus no testemunho do Evangelho. O Evangelho é poder. Portanto, o Senhor nos legou esta porção especial, e precisamos lidar com a vivência e anúncio do Evangelho, sempre lembrando, é o poder de Deus, porção que foi legada à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso, pregue, compartilhe, anuncie. Evangelho é poder de Deus, que a sabedoria humana não substitui, que o dinheiro não substitui. Evangelho é único, exclusivo, é manifestação de poder de Deus, que habilita o homem à eternidade, que muda coração, que muda alma, que muda vida. Evangelho é poder legado à igreja. Mas, irmãos, existe aqui uma outra porção gloriosa.
para nós é a palavra. Os discípulos lançaram a rede a noite toda. O Senhor Jesus vem e ordena que lançassem novamente a rede. Pescadores como eles eram, poderiam dizer, não adianta lançar a rede novamente, porque já insistimos durante a noite inteira, não apanhamos peixe e não vamos apanhar novamente. Mas os discípulos dizem, sob a tua palavra nós lançaremos. E sob a palavra de Jesus lançaram e apanharam todos aqueles peixes. Meus irmãos, o Senhor Jesus não estava definitivamente ensinando pescadores a pescarem em Genezaré. O Senhor Jesus estava nos ensinando a viver e a crer na palavra dele. O salmista diz, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ou a voz de Deus, quebra os cedros do Líbano, faz tremer o deserto, despede chamas de fogo. A palavra significa a ação de Deus. Sob a ação de Deus, os discípulos lançaram a rede. Meus irmãos, eles não mudaram o lugar da pescaria. Eles não mudaram a estratégia. O mesmo lugar, a mesma estratégia, mas os motivos mudaram. Isto significa que na vida você pode fazer a coisa certa sem a bênção de Deus. Agora, sob a palavra de Jesus, eles lançaram a rede. Conscientes da presença de Jesus, conscientes que era uma ação em obediência ao que Jesus dissera, e cheios de fé, no sentido de que o Senhor dos Senhores estava ordenando. E o resultado foi exatamente este. Uma pessoa pode assentar nos bancos da igreja, mas não por obediência à palavra de Jesus. Uma pessoa pode falar do Evangelho, mas não em obediência a Jesus. Uma pessoa pode ser dizimista, mas não em obediência à palavra do Senhor. É necessário que as nossas ações sejam ações conscientes de que a nossa vida pertence a Jesus e que nós estamos respondendo a Jesus em obediência, como fez o profeta Isaías. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, atendendo a palavra do Senhor. E quando a palavra é atendida, nós caminhamos sob a bênção de Jesus. Aí sim, irmãos, vivenciamos a glória do Senhor como os discípulos vivenciaram ali. São porções que o Senhor nos dá no ministério do Evangelho de pregação. A porção do poder de Deus, a porção da palavra. E por fim, esse texto bíblico vem nos mostrar uma outra porção que o Senhor nos dá. É a bênção da consagração. Os discípulos entenderam a mensagem que o Senhor Jesus passara através daquele milagre. O que seria o normal depois daquela pescaria tão gloriosa e tão extraordinária? Pegar os peixes, vender. Ou quem sabe limpar e fazer uma bela refeição. E como acontece normalmente com o pescador, se a pescaria foi tão boa, o que vem depois da mesma?
o planejamento da próxima pescaria. Mas eles não optaram por nenhum destes caminhos. As prioridades mudaram, os valores mudaram. E o versículo 11 diz que eles, deixando tudo, passaram a seguir a Jesus. Eles acharam algo melhor, precioso, valoroso. Decidiram, optaram, mediante o chamado, mediante a graça e mediante o poder de Deus em seus corações, optaram em seguir a Jesus, em estar com Jesus. Não sei se os irmãos brincaram na infância. Eu creio que os nossos adolescentes, crianças, não conhecem essa brincadeira. Jerusalém, Jericó. Céu, inferno. Você fica de um lado ou do outro. É um risco que se faz. Aí todos estão do lado de Jerusalém. Aí você fala, Jerusalém, você fica onde está. Ou então Jericó, você pula para o lado de Jericó. Meus irmãos, tem gente com um pé em Jericó e outro em Jerusalém, com um pé no céu e outro no inferno, com parte da vida entregue a Jesus, com parte da vida retida. Ah, meus queridos, não pode ser assim. Os discípulos, deixando tudo, passaram a seguir a Jesus, porque eles compreenderam que havia uma porção extraordinária, uma porção gloriosa, uma porção maravilhosa para a vida deles, e esta porção era estar com Jesus. Eles não tiveram dúvida nenhuma. Infelizmente, muitas pessoas ficam divididas. Eu batizo ou não batizo? Eu sirvo a Deus ou não sirvo a Deus? Não fique dividido. Quando o Senhor nos deu esta porção gloriosa, que é a bênção de estarmos com Ele, os discípulos não tiveram dúvidas diante daquela experiência e passaram a seguir a Jesus. Deixaram de fato seus barcos e passaram a ser pescadores de homens. Receberam uma porção maior, uma porção superior, uma porção gloriosa. Convidamos os queridos irmãos a refletirem. Os homens buscam as suas porções nesse mundo. Mencionamos no início a política, alguns buscam o poder, outros buscam recursos financeiros, e assim, todos nós em nossas vidas corremos em nosso dia a dia, buscando as nossas porções. Mas queira Deus que a verdadeira porção da nossa alma, a verdadeira porção da nossa vida, na participação no Evangelho de Jesus, seja a vivência do poder de Deus, a obediência à palavra do Senhor e a bênção de estarmos ao lado de Jesus, com as nossas vidas consagradas ao Senhor. Que Deus a todos abençoe e fortaleça na fé. Amém. A buscar, qual dos dois irei seguir?
Feche seus olhos, reclina sua cabeça. Vamos conversar mais uma vez com Jesus. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Senhor mesmo nos criou para adorarmos e louvarmos o Teu santo nome, como o nosso Redentor e o nosso Salvador em Cristo Jesus. Que Teu nome seja bendito e adorado, Senhor, em todos os lábios, em toda a boca de todo ser vivente, quer seja sobre o céu, quer sobre a terra. Senhor, o Teu poder se manifesta em nossas vidas, todos os dias. Que a Tua porção, Senhor, seja compartilhada com a Tua Santa Igreja, Senhor, de poder, na palavra e na consagração. Que o Teu Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, se manifeste em nossas vidas. O Teu poder que quebranta corações de pedra, que converte as pessoas, Senhor, que põe de joelhos os arrogantes, que instrui os pregadores. Senhor, o Teu poder que edifica a Tua Santa Igreja, se manifeste em nosso poder. Pai, nós Te louvamos porque a Tua palavra revela a Tua sabedoria e o Teu desejo para nossas vidas. Senhor, Te louvamos porque Jesus Cristo é a confirmação da lei e dos profetas, e Jesus Cristo mesmo se manifesta nas Santas Escrituras todos os dias. Senhor, e uma vez tendo acesso ao Teu poder e à Tua palavra, Senhor, que nós possamos ser uma igreja consagrada realmente, Senhor. Pai, leva-nos cada vez mais seguros nos Teus braços, num caminho de santidade, Senhor, agradável aos Teus olhos. E que a consagração, Senhor, que a gente deseja, a gente promete aqui no templo, Senhor, nos cultos, não seja só restrita aqui durante esses momentos de adoração, mas seja perpetuada todos os dias da nossa vida, Senhor. Compartilha-nos, Senhor, do Teu poder, da Tua palavra e da consagração, Senhor, que temos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Receber a bênção nesse instante, igreja. Que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, as consolações e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.